Tensão suprema em Brasília. CPMI conecta ministros do Supremo Tribunal Federal ao crime organizado. Ministros do Supremo reagem com fúria, ameaçando o Congresso Nacional e estão agora até falando em tornar o senador Alessandro Vieira, relator da CPMI, inelegível e, quem sabe, até determinar a prisão do senador que ousou mostrar a verdade para o Brasil. No meio de tudo isso, nós temos também uma treta envolvendo o Lula e o Davi Alcolumbre em evento público. Pela conversa e a reação do Lula, não está nada bem na relação entre os dois. Também traremos para vocês aqui análise e atualização sobre a detenção do deputado Ramagem lá nos Estados Unidos. Como que se encontra a situação do patriota Ramagem, perseguido político que está detido nos Estados Unidos. Traremos para vocês todas essas atualizações agora com os comentários do nosso convidado todo especial. Na realidade, não é mais convidado, já faz parte aqui do nosso trabalho, o professor Carlos Lyron, mais uma terça-feira com a gente para fazer os comentários precisos e objetivos acerca dos temas mais polêmicos da política brasileira. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Joel. Boa noite a todos que nos assistem. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Todas as terças-feiras. E eu espero poder participar mais vezes. É sempre um prazer, gosto muito de fazer isso. E a gente fica muito feliz de poder, né, comentar esses vários acontecimentos do Brasil e do mundo, né? E aí hoje nós temos aí muitos temas interessantes, né? Eu estou muito empolgado, muito animado com os temas que a gente está trazendo hoje. Então, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Boa noite aí a todos que nos assistem e vamos para cima. Quero já entrar nos temas aí. Estou animado. Vamos lá. Um abraço. Pois pronto, vamos começar aqui pelo tema que é a verdadeira bomba desta terça-feira. Quando ninguém esperava, o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, soltou uma verdadeira bomba no colo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele pediu o indiciamento por associação ao crime organizado os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e a maior surpresa de todas, que foi o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Mas os ministros do Supremo não deixaram barato. Reagiram com fúria total, prometendo ir para cima do senador, ameaçando deixá-lo inelegível. Trago para vocês aqui a entrevista exclusiva do senador Alessandro Vieira, onde ele diz diretamente: os ministros do Supremo estão conectados ao crime organizado. É ele que está falando, gente. Eu só estou trazendo a informação, pelo amor de Deus. Na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. É necessário uma apuração específica com relação ao caso Master, pela sua profunda infiltração no poder público. Isso foi vislumbrado pela CPI. Mas, como eu disse, a gente precisa ter responsabilidade. O ato de indiciamento é um ato de decisão do relator, que vai ser ou não confirmado pelo plenário da comissão, mas ele tem base. Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, por figuras absolutamente relevantes na República, mas a CPI não teve essa capacidade de investigação. Olha, você vê logo no início da entrevista, onde ele afirma de maneira categórica. Na visão do senhor, o crime organizado... Existe uma conexão entre o crime organizado
E esses 3 ministros do Está Supremo... dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. Como eu prometi para vocês trazer o vídeo do Gilmar Mendes agindo ou reagindo com fúria total para cima do senador, mostra aqui para vocês e em seguida a gente traz os comentários acerca dessa situação, né? A que ponto, né, nós chegamos na República Brasileira tendo ministros do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez na história sendo denunciados por associação ao crime organizado. Relator deste caso, eu disse... Calma aí, entrou aqui uma matéria indesejada, agora que estamos com o Gilmar Mendes na tela. Vamos voltar aqui do início. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Eu queria fazer esse registro porque reputo que a situação é grave e exige um posicionamento. Gilmar Mendes, né? Ele que é o decano do Supremo Tribunal Federal, reagindo assim, mas também teve a reação do Dias Toffoli, que também foi um dos indiciados. Cadê a reação do Dias Toffoli? Para aí, vamos colocar aqui na sua tela também como que o Dias Toffoli reagiu no mesmo tom, com fúria total para cima do Congresso Nacional. Crescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar não só em sanções em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto, crescência de um relatório. Aí, o Dias Toffoli teve aí a pachorra de chamar de excrescência o relatório que é resultado do trabalho legítimo de congressistas independentes, fazem parte de um poder que não é submisso nem ao executivo, nem ao judiciário, não tem que dar explicações ao STF, pode fazer seu trabalho independente, e eles ficam ameaçando, né? Ameaçam deixar inelegível um senador e, quem sabe, também outros ali que possam ter cooperado para o andamento dessas investigações. Professor, estamos diante de uma iminente ruptura institucional com resultado prático de queda de ministros do Supremo Tribunal Federal? Joel, a ruptura institucional já existe há muito tempo, né? Só para a gente contextualizar, Joel, o que é uma democracia? A democracia ela é fundada em cima de 3 pilares básicos. A existência desses 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Tá tudo bem, eles precisam existir e eles precisam ser independentes e harmônicos entre si. Está lá na Constituição e não foi uma invenção nossa, brasileira. É isso no mundo democrático. Segundo, liberdade de expressão, né? O direito de ir e vir,
E terceiro, eleições livres. Então, esses são os pilares. Então, eu pergunto, no Brasil, nós temos a liberdade de expressão? Não, não temos. Nós estamos aqui falando, parlando, mas a sociedade inteira amedrontada. Muitos brasileiros, inclusive, exilados. Ou seja, a gente não preenche esse primeiro pré-requisito. Não somos uma democracia. Muitos brasileiros estão presos porque falaram alguma coisa. Então, não existe liberdade de expressão. Nós aqui estamos falando, colocando nossa vida em risco, né? Até um parlamentar, um senador da República que tem a competência legal para julgar o judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal, está aí sendo calado, e vários já foram calados, vários estão lá com o rabo preso, porque são perseguidos pelo judiciário brasileiro. Então, nem os parlamentares têm liberdade para parlar. Né? Então, vários deputados federais presos, indiciados, exilados. Um exemplo é o próprio Ramagem, o próprio Eduardo Bolsonaro. Eles estão nos Estados Unidos, não é porque eles escolheram ir para lá passear ou trabalhar. Eles estão lá exilados porque, se estivessem no Brasil, estariam sendo presos por esse tribunal ilegítimo. Ilegítimo. Então, vamos lá. O outro pré-requisito aí para a democracia, o outro pilar. Independência e harmonia entre esses poderes. Existe? Não. O que existe? Um conluio. Um conluio. Ou você reza na cartilha, ou você está fora. Ou você faz parte do crime organizado, ou você está fora. E esse é, de fato, o verdadeiro crime organizado, Joel. Aquele crime lá na periferia é um crime desorganizado. O crime organizado é de colarinho branco, são esses caras que estão acima de qualquer, né? Acima de tudo, acima da lei, não tem a quem recorrer, né? Já dizia Rui Barbosa, não é? E você citou aqui antes, Joel, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário. Não tem a quem recorrer. Então, assim, esses poderes eles são harmônicos, aspa, eles entram em conluio. Eles não são harmônicos, né, como deveriam ser, cada um na sua competência e cada um respeitando o outro. Então, o que existe hoje no Brasil? O poder executivo aparelhado pelo PT há mais ou menos 40 anos. Eles aparelharam todas as instituições, inclusive, isso tem método, não foi assim à toa, não foi acidentalmente. Eles planejaram isso. E eles aparelharam todas as nossas cortes, todas. O STF é a maior, mas eles aparelharam todas, em todos os tribunais estão aparelhados. E então, o que eles estão fazendo? Quase de 11 ministros do STF, se eu não me engano, uns 8 aí são indicados pelo PT. E aqueles que não foram indicados pelo PT, como o próprio Gilmar Mendes, faz parte do conluio, né? E eles se encaixaram lá. O próprio Nunes Marques, vem da ala do PT. Ele cresceu na carreira, ele é do Piauí, eu conheço, né? Ele cresceu na carreira através do PT. Foram indicações do PT. O Bolsonaro só fez essa última indicação, mas o Bolsonaro só indicou porque, se ele indicasse qualquer outro, não iria ser aprovado. Então, ele foi obrigado a indicar o Cássio Nunes Marques, porque era o único que iria conseguir ser aprovado, né? A gente sabe que o Mendonça demorou um tempão para ser aprovado. E então eles disseram, não, com o Cássio Nunes a gente aceita que ele é meio que nosso, né? Porque o Bolsonaro, apesar de ter sido presidente, nunca teve o poder. O poder está na mão dessas instituições. E o último ponto que eu tinha levantado, as eleições. A gente não vai aprofundar muito nas eleições, mas a gente sabe que as eleições no Brasil não são livres. Inclusive, esse tribunal quer deixar o senador inelegível. Um senador digno, honesto,
ele vem da Justiça também, se eu não me engano, ele era delegado, ele é delegado. Delegado, né? Delegado federal, né? Mas assim, um cara que conhece a Justiça muito bem e ele falou com convicção. Ele é, sim, uma pessoa íntegra, a gente vê pelo posicionamento, é um homem honrado, um homem sério, como muitos que não tem naquele tribunal. Então, com todo respeito, falando como professor, como uma pessoa que estuda ciência política, sociologia, que viaja o mundo. Então, assim, eu estou falando fatos. Como o próprio senador falou, ele disse, olha, eu estou falando de fatos, sem ideologia. Eu estou fazendo, e eu aqui também, particularmente, estou fazendo uma análise honesta dos fatos. Né? Então, esse tribunal não tem honra. Eles estão enfiados até o talo em todo tipo de problema que tem hoje no Brasil. É uma vergonha. E aí você vê a fala coordenada se defendendo. O Gilmar Mendes falou, olha, veja o nível onde a gente desceu. Fato. Veja o nível onde, né, o tribunal desceu. É um lamaçal, Joel. Não tem honra, não tem dignidade, é uma vergonha. Em qualquer país decente, estavam todos atrás das grades. Dos 11 que existem lá, está faltando um para ser, né, nomeado agora, mas assim, os outros que estavam lá também, que abriram a vaga, dos 11, metade não tem capacidade de estar lá, estão envolvidos até o talo com todo tipo de criminalidade. E o que se observa é uma tentativa de coação, né? Exatamente. Colocar o Congresso ali coagido para fazer somente aquilo que eles querem. Ou seja, um Congresso Nacional de joelhos. Tanto a Câmara quanto o nosso Senado. Diga-me, qual país do mundo tem uma democracia consolidada, madura, sem que haja um Congresso Nacional independente para fiscalizar, para julgar e cumprir o seu papel constitucional em relação aos outros dois poderes? Não existe lugar nenhum do mundo. Joel, só para Diga. Joel, só para acrescentar, tudo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu tenho falado sobre isso, refletido sobre isso. Joel, tudo que está acontecendo no Brasil só está acontecendo por causa do Senado. Tudo que tem acontecido no Brasil, principalmente de 2019 para cá, por causa de um Senado acovardado, nas mãos do STF, em conluio com o Poder Executivo. Ou seja, né, o que era para fazer a democracia de fato, como nós estamos falando, para ela fluir, andar e o país prosperar, como parte do mundo está andando, nós só temos andado para trás de 2019 para cá. Esses caras, esses juízes, não fizeram outra coisa senão perseguir a direita, perseguir uma ala da política brasileira, inclusive tentando prevenir possíveis crimes futuros, ao invés de julgar crimes passados que se acumulam no judiciário. Então, assim, é um absurdo o que eles fazem. Né? É coagir as pessoas, né? Quem critica, quem denuncia os fatos que estão acontecendo. Isso é fato. E eles, para se protegerem... Joel, eles estão no lamaçal. Eles estão indo para tudo ou nada. Estão em desespero. O que esses caras tinham que estar era atrás das grades, todos presos, em qualquer país decente. Logo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não receberam um voto sequer da população, eles estão se achando acima do Congresso Nacional, que é votado de 4 em 4 anos. Na época do presidente Bolsonaro, se achavam também acima da presidência da República. Hoje não. Hoje a presidência da República, quem manda são eles. O Lula está ali como um capacho, um figurante, que quem manda de fato são eles. Essa aqui é a verdade.
Prova do que nós estamos falando aqui, eu trago uma jornalista da Globo mostrando como eles estão agindo sorrateiramente nos bastidores agora para humilhar o Congresso Nacional mais uma vez. Andréa Sadi, da Globo News, acaba de denunciar que Gilmar Mendes quer ação para deixar Alessandro Vieira inelegível. Presta atenção aqui, porque isso aqui é de arrepiar, gente. É coisa de embrulhar o estômago. Só no Brasil que a gente tem, hoje, uma juristocracia que é, na realidade, uma junta governativa dos 11 que mandam no Brasil inteiro. A revelia do voto popular, a revelia dos anseios da sociedade e, sobretudo, eu diria que com uma banana bem grande para a Constituição brasileira, que é a última coisa que eles lembram. Eu nunca mais ouvi na TV Justiça, as transmissões lá, nunca mais eu vi nem focar assim no exemplar da Constituição Federal como eu tenho essa aqui atrás de mim aqui, ó. Cadê a minha Constituição? Tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Lá no Supremo Tribunal Federal, nem isso mais eles mostram na TV Justiça. Vejamos aqui a comentarista. A irritação dessa ala do Supremo com os pedidos de indiciamento que foram feitos pelo senador Alessandro Vieira no relatório final. Calma aí, acho que não pegou do início, vamos lá. A irritação dessa ala do Supremo com os pedidos de indiciamento que foram feitos pelo senador Alessandro Vieira no relatório final da CPI do crime organizado foi tanta que essa ala do Supremo está se mobilizando, está se preparando para reagir do ponto de vista jurídico, do ponto de vista criminal, contra o senador Alessandro Vieira. Então, os ministros da Corte, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, já deram algumas pistas hoje nas falas deles, nessa terça-feira, do que eles pretendem fazer, qual que é o objetivo final de toda essa articulação, dessa reação. Então, o ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, pretende ir à PGR, à Procuradoria-Geral da República, com uma representação criminal contra o senador Alessandro Vieira, e se isso for levado adiante, o senador Alessandro Vieira esse caso pode ser analisado lá no Supremo pela primeira turma do Supremo. E 2, levadas as últimas consequências, essa ala da Corte quer que o senador Alessandro Vieira fique inelegível até o fim do ano. Então é para isso que eles estão se mobilizando depois desses pedidos lá, dessa escalada do conflito, dessa crise institucional entre os senadores e o Supremo. De uma forma mais específica, o comando da CPI do crime organizado com essa ala do Supremo Tribunal Federal. Agora, o engraçado é que na fala do Dias Toffoli, ele deixa bem claro, né? Senador, deputado, liderança, que levantar a pauta contra os ministros do Supremo Tribunal Federal tem voto. Ele deixou muito claro isso. Ah, ministro está indiciando, ministro do Supremo Tribunal Federal, só para ganhar voto. Ele sabe. Quem se posiciona contra o Supremo Tribunal Federal hoje tem o apoio da sociedade, tem voto, pode se eleger para o Senado da República. Talvez esse seja o grande medo dessa turma. Até porque, eu vou logo trazer aqui para vocês dados de pesquisas recentes sobre a popularidade do Supremo. Olha como é que está a situação dessa turma. Veja aqui, ó. Segundo o jornal O Globo, Datafolha apontou que, de longe, Alexandre de Moraes é o integrante do Supremo Tribunal Federal mais conhecido no país. É o mais conhecido. Já vamos ver quem é o mais benquisto, né? Uma nova pesquisa do Instituto mostrou que 89% da população desconheceu o ministro relator de inquérito sobre desinformação e milícias digitais que geraram reação da direita, alvo preferencial da oposição e um dos magistrados citados no caso do Banco Master. Olha só, certamente aqui o Alexandre de Moraes está muito mais conhecido no Brasil do que os jogadores da seleção brasileira. Outro dado que foi colocado pelo Datafolha, olha aqui, ó, vamos ver as questões de bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo.
colocando tudo isso aqui, ó, em pratos limpos, quem é que tem a melhor avaliação dos ministros do STF? Aqui, André Mendonça. O último que foi nomeado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Um ministro que entrou recentemente. Está lá, tudo na dele. Agora que está pegando casos de repercussão nacional e até internacional, mas já é o que leva 26 pontos aqui, ó. Melhor pontuação de todos os ministros. O ótimo e bom, o André Mendonça, ele tem 39% de ótimo e bom, 36% regular e apenas 13% de ruim ou péssimo. Já o Alexandre de Moraes, cadê o Alexandre de Moraes? Olha, Moraes tem 33% de ótimo ou bom, 22% regular e 41% de ruim ou péssimo. Ou seja, Alexandre de Moraes é um dos piores ministros do Supremo Tribunal Federal, apesar de ser o mais conhecido do Brasil. Então tá aqui, ele fica com -8. Ele fica à frente apenas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Então tá aqui, ó, a trinca, a pior trinca do Supremo Tribunal Federal de todos os tempos. Dias Toffoli em primeiro lugar, Gilmar Mendes e depois Alexandre de Moraes. É por isso que eles estão vendo quem se levantar com pautas que sejam contra esses ministros, contra os desmandos, né? Nem contra os ministros, contra a pessoa, né? É contra os desmandos que esses ministros estão fazendo no Supremo Tribunal Federal. Quem se levanta com essas pautas hoje tem voto, porque tem apoio da população brasileira. Professor, o que vai acontecer com esses ministros futuramente diante do aumento gigantesco da rejeição dessa Suprema Corte? Existe alguma possibilidade de nós termos, de fato, um impeachment, ou talvez até alguma coisa mais grave como resultado dessa descredibilidade generalizada em que o STF está mergulhado hoje? Joel, como eu disse antes, é um lamaçal, é um mar de lama, é um esgoto lá, com todo o respeito, não estou falando da instituição, é o que aconteceu com ela, não é? Ela precisa existir. Toda democracia precisa, né, como eu coloquei, desses 3 pilares, né? Um Congresso livre, o STF e o Executivo. São os 3 poderes, né? Harmônicos, independentes entre si, cada um cuidando da sua competência. O brasileiro, infelizmente, virou um lamaçal, está poluído, tem que esterilizar aquilo. Ninguém aguenta mais, a sociedade não aguenta. Joel, nós nem teríamos que saber o nome desses caras. Eu, tudo bem, você. Mas eu digo assim, quando eu digo nós, a população geral, de modo geral. Você vê aí, numa votação como essa, numa pesquisa que saiu, né, que você acabou de mostrar, aí tem pessoas comuns optando, Joel, dando opinião sobre isso. Você pergunta a pessoa lá no interior, eles sabem quem são esses ministros, não era para saber, isso não existe, não precisa. Esses caras tinham que ser discretos. Eles não tinham que olhar a capa dos processos. Eles só tinham que olhar os fatos, tinha que ser homens honrados e mulheres honradas. Esses caras fazem política, eles são políticos e pior, não são políticos, só políticos. A gente está vendo acusações gravíssimas de corrupção, de envolvimento com crime organizado. Joel, a sociedade brasileira, as pessoas de bem estão presas e os bandidos estão soltos, saem pela porta da frente. Políticos corruptos, criminosos, narcotraficantes, saindo pela porta da frente com alvará de soltura concedido por esses caras, com habeas corpus. Né? O Gilmar Mendes tem a fama de ser o cara que mais solta, tem até apelidos, né? Que eu não vou citar aqui, mas assim, tem apelidos jocosos aí sobre o Gilmar Mendes, né? Que solta todo mundo praticamente, né? Então, assim, o ministro Lactopurga.
Pois é. Então, é um absurdo, Joel. E aí tudo isso está acontecendo novamente porque por causa do Senado. Os freios e contrapesos foram desenhados na Constituição. É competência do Senado julgar, fazer o impeachment, que é o impedimento desses ministros, né, julgá-los por crimes que eles estejam cometendo. A CPI, como o senador Alessandro Vieira colocou, tem legitimidade para fazer isso. Não era para ter envolvimento político, eles tinham que julgar, analisar, investigar, tem competência para isso, e esses caras deveriam estarem atrás das grades. Joel, esses caras vivem de fazer acordos políticos, negócios, são empresários do dinheiro público, viajam o mundo dando palestrinhas mentirosas, falsas, falando de democracia no Brasil, que não existe. A gente não vê juízes americanos, europeus, japoneses aqui no Brasil dando palestrinhas, paga por empresários. Pior ainda, se eles fossem em algum lugar, uma vez, talvez no ano, dar uma palestra voluntariamente para uma instituição pública ou uma ONG, mas para empresários voando em jatinhos particulares. Joel, é imoral. Não é só imoral, é criminal. É um absurdo o que está acontecendo. Ninguém aguenta mais. Nós não podemos aceitar isso. Aonde vamos parar? A gente precisa fazer alguma coisa. Esses caras não têm a dignidade para ocupar o cargo, não têm a honra, não têm a integridade. Por isso que essas eleições de 26, Joel, e eles estão muito preocupados, porque sabem disso, eles são políticos. Eles estão na política, eles não são juízes, são políticos, que usam a justiça, usam a toga para botar medo nas pessoas, inclusive nos senadores, nos próprios senadores. A gente citou aqui outras vezes o caso do... a gente viu que eles estão fazendo, eles estão colocando, inclusive, tornando elegíveis temporariamente, subjúdice, políticos corruptos, que cometeram vários crimes de corrupção antes, e aí eles estão botando lá, olha, a gente te deixa concorrer se você ficar no nosso partido, se você jogar no nosso time. Rapaz, o que é isso com a sociedade brasileira? Meu Deus, a gente não aguenta mais, Joel, o que a gente precisa no Brasil? Uma varredura geral, uma limpeza geral. Eu lembro de uma frase interessante do Bukele, em El Salvador, que ele falou, que foi incrível, eu achei bacana demais. E, novamente, eu como sociólogo não tinha pensado naquilo, mas aquilo eu nunca esqueci, foi muito legal. Quando criticaram ele sobre direitos humanos, estava prendendo muita gente, a construção daquelas prisões e tal. Olha, o que nós estamos fazendo em El Salvador é libertando a sociedade e prendendo bandidos, inclusive juízes, Joel. Juízes, e tem uma fala dele também, e está sendo um exemplo, está sendo um projeto piloto para o mundo. Ele disse, se você não prender os juízes corruptos, nada vai dar certo, você não vai conseguir consertar o país. Porque hoje, qual é o maior problema do Brasil hoje? É o próprio PSTF, virou um partido político, atrapalhando o país a andar. Esses caras legislam e deixou o Senado, o Congresso de 4, e o próprio Executivo também depende desses caras. E está em conluio, o Executivo está administrando, executando, com o STF. Está governando com esse PSTF que ele colocou lá, e eles querem continuar colocando mais, aparelhando mais ainda com o Messias aí, que é uma indicação absurda, vergonhosa. O Bolsonaro não pôde nem botar o ministro, o diretor da Polícia Federal, o Ramagem. Eles não aceitaram. Olha que era uma competência legítima, legal do Bolsonaro, os caras não aceitaram. Aí o Lula bota o comunista Flávio Dino, bota o Zanin, que era o advogado particular, já estava cheio de ministros petistas lá, que são militantes. Aí está aí o desastre, um lamaçal, nós não temos justiça, não somos respeitados no mundo, os ministros estão aí sendo denunciados em tribunais internacionais.
por crimes de abusos contra os direitos humanos, como é o caso do Alexandre de Moraes. E aí, Joel, fechando aí, que foi a tua última pergunta, onde vamos parar? Esses caras vão parar atrás das grades, Joel, porque o país não aguenta mais, o povo não aguenta mais, o brasileiro vai eleger um Senado de vergonha na cara e vai fazer o impeachment desses caras. E alguns deles, Joel, vão ser presos por crimes internacionais, né? Pelas cortes internacionais. Não me surpreenderia, eu já falei aqui antes, eu acho que a Interpol vai bater na porta desses caras mais cedo ou mais tarde. Pois é, né? A percepção que eu, enquanto cidadão, tenho, e me parece que a percepção da maioria da população hoje, é de que nós temos uma suprema proteção ao crime organizado hoje no Brasil. Se o cara é de alta periculosidade, é de facção pesada, movimenta milhões e milhões, se ele for preso, é só bater na instância suprema que rapidinho ele consegue um habeas corpus. Então, pelo visto, na prática hoje, o crime organizado parece que usa togas. O crime organizado usa togas. Você lê por aí nos livros de sociologia, né? Vários sociólogos que estudam o fenômeno da violência hoje no Brasil e no mundo são todos unânimes em afirmar que o crime organizado ele só sobrevive porque ele está dentro das entranhas do Estado, tanto na política quanto no poder judiciário. E a corrupção ela é pior quando ela está no poder judiciário. Justamente porque se o poder judiciário fizesse o seu papel de exercer a justiça, de punir os criminosos, dos políticos corruptos, aqueles que cometem crimes comuns, a gente não teria tanta delinquência, tanta roubalheira, tantos desmandos no país. Agora, quando você tem um juiz que é conivente com o crime organizado, que faz parte do crime, que age, esse mesmo Gilmar Mendes, professor, não sei se você viu, há 2 semanas atrás, ele dando uma entrevista e dizendo, olha, nós já descriminalizamos, via canetada do STF, a maconha. Então, é questão de tempo também se descriminalizar o uso de todas as drogas. Ele disse isso, de todas as drogas. Então, me parece que nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez vários ministros do Supremo Tribunal Federal, militando a favor da legalização de drogas. E aí, de vez em quando, eu fico imaginando algumas coisas e eu fico aqui pensando, né? Essa turma que quer, por exemplo, legalizar as drogas é a mesma que quer censurar e proibir que as pessoas tenham acesso à livre circulação de informação através das redes sociais, alegando que as redes sociais são perigosas, né, para a vida de algumas pessoas. Faça um cálculo, pesquise aí na sua inteligência artificial para você ver quantas milhares de pessoas são mortas todos os anos por conta das drogas e quantas pessoas são mortas por causa de redes sociais. Aí você vai ver qual é o real interesse dessa turma. Estou citando aqui só um exemplo para você ver como faz todo sentido, de fato, essa CPMI dizer que há uma conexão entre o crime organizado e o ministro do STF. E quando você vê ministro togado fazendo militância a favor da descriminalização de drogas, pode crer que tem algo que não está correto, porque eles deveriam prezar pelo cumprimento da Constituição. Se a Constituição diz que droga é crime, o cara deve aplicar a lei e punir quem, porventura, usa ou trafica. Ponto final. Não é para ficar fazendo juízo de valor acerca da lei. Não, a lei é assim, mas poderia ser de outro jeito. Não, a lei é assim, mas eu vou fazer do jeito que eu entendo que é o certo. Não. Juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ficar fazendo juízo de valor acerca da lei. Ele tem que aplicar a lei. Quem faz juízo de valor para mudar a lei, se vai ser desse jeito ou daquele outro, é o legislador, que no caso são os deputados e senadores que são eleitos para essa finalidade. Enfim,
Deixa eu trazer aqui para vocês. Agora, mudando um pouco de assunto, nós vamos falar sobre a situação do delegado Ramagem, que infelizmente foi detido lá nos Estados Unidos e ainda por uma extensão dos desmandos do autoritarismo desse Supremo Tribunal Federal, que condenou mais uma pessoa inocente, que no caso do Ramagem é completamente inocente. Me diga, Ramagem, professor, ele roubou alguma vez? Tem um histórico de roubo na ficha dele? Não tem. Ele tentou abusar sexualmente de alguém? Não, não tentou. Ele matou? Ele agrediu fisicamente alguém? Não. Ele roubou? Ele foi deputado. Roubou quanto do erário público? Ele foi ministro de Bolsonaro. Quanto que ele roubou? Desviou alguma coisa de recurso público? Não. Então, a gente fica se perguntando, por que esse cara está preso? Por que ele está preso e os ladrões do Banco Master estão livres? O Lulinha, que recebia mesada de 300 mil, está livre. O pessoal da Lava Jato, está todo mundo livre. Agora, até o José Disseu agora vai ser candidato a deputado federal. O maior líder dessas organizações criminosas de roubo aos cofres públicos, que é o ladrão de 9 dedos, foi descondenado por essa turma do STF. Então, nós estamos, na verdade, diante de uma cleptocracia que precisa ser derrubada o quanto antes. Trago aqui o professor Carlos Dairo, faça aí suas considerações. O que de fato está acontecendo com o Ramagem lá nos Estados Unidos? Joel, olha, o que aconteceu com o Ramagem? Vamos aos fatos aqui. Eu acredito que, como a notícia já não é assim de hoje, né? Então, acredito que muita gente já esteja por dentro, já esteja sabendo, né? Esteja sabendo do que aconteceu, né? Bom, o Ramagem, foragido da perseguição política, quer dizer, não é foragido, na verdade, exilado político, e não é essa palavra que eu deveria ter usado mais cedo, não é foragido, ele é um exilado político brasileiro perseguido por esse sistema corrupto, aparelhado. Em inglês a gente chama isso de lawfare. Então, lá nos Estados Unidos estão discutindo isso, eles estão falando de lawfare, né? Então, é chamado de lawfare, que é o aparelhamento da máquina pública, das instituições, para benefício de um partido e perseguir adversários políticos. Então, é o que acontece com o Ramagem. Como você colocou, Joel, não cometeu nenhum crime, ninguém da direita, nenhum dos ministros de Bolsonaro, nem o próprio Bolsonaro. Quem está preso é quem não cometeu crime. Quem cometeu crime, que estava do lado dos bandidos, estão todos soltos. Se você é corrupto no Brasil, se alinha com o mal, com esse sistema maligno que está aí, que tomou um país maravilhoso, lindo como o Brasil, riquíssimo, cheio, com muitos recursos naturais em abundância, água, terras férteis, tudo que se planta dá, não tem desastres naturais, né, muito, né, alarmantes. Então, um país lindo, maravilhoso, que foi tomado de assalto por criminosos, por bandidos, por vagabundos, só pilantras. Quando você olha esse governo que está aí, desgoverno, Joel, não tem uma pessoa que presta, Joel. Não tem uma pessoa lá de bem nesse governo, Joel. Se você é um cidadão de bem, você não se junta com esse pessoal. Eu já fui convidado, não nesse governo agora, Joel, mas há uns 10 anos atrás, quando o Lula ainda era presidente, estava saindo ali, estava começando a Dilma, eu fui convidado para trabalhar com esse pessoal. Fiquei lá uns dias, Joel, tomei nojo, dava nojo do nível de corrupção, dava nojo, Joel. É uma coisa absurda, é só vagabundo, só bandido, só ladrão esses caras. Então, assim, olha quem está no poder no Brasil, nós entregamos um país maravilhoso para o pior que temos na nossa sociedade, as piores pessoas. O país está na mão do crime organizado, de vagabundos, de bandidos. E aí pessoas como Ramagem, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, a juíza Lins Grilo, vários outros estão exilados, vários cidadãos brasileiros exilados, porque se estivessem aqui estariam presos. Os que estão aqui estão presos e outros que estão falando vão ser presos no futuro por bandidos, cidadão de bem preso,
bandido solto, é o que acontece no Brasil. Então, a situação do Ramagem, ele é exilado no Brasil, entrou com um pedido de asilo, né, por perseguição política, leva um tempo, isso não se processa do dia para a noite, está sendo processado lá, mas, como eu disse, leva um tempo, e ele está lá, vivendo lá, participa de alguns programas, dá entrevistas e tudo e tal, tem uma relação com a comunidade brasileira, se eu não me engano, ele está em Miami ou em Orlando, mas é na Flórida. E ele, quando a gente vai, vocês sabem, eu morei 11 anos nos Estados Unidos, meus filhos são americanos, nasceram lá, então, assim, a gente tem porta aberta para entrar, sair. O que acontece? Quando você vai para os Estados Unidos, e quando você vem para qualquer país, é uma lei internacional, né? Você tem direito, você pode dirigir com sua carteira de motorista local por 30 dias. E se você for estender isso, for ficar mais de 30 dias, você pode tirar uma carteira internacional. Não tem que fazer teste nenhum, é só chegar lá, apresenta a carteira original, sua carteira do seu país, e você pode tirar uma carteira internacional, que aí vai ter uma duração maior, eles colocam um prazo maior, se eu não me engano, vale até por 1 ano, se eu não me engano, e aí você pode renovar novamente. Só que aí a carteira do Ramagem já expirou, né? Já venceu, está vencida. Então, só que como a documentação dele ainda não está atualizada, ele ainda não recebeu, né, a papelada para legalizar seu estado nos Estados Unidos, ele estava andando ainda com uma carteira vencida. E realmente as leis de trânsito lá, eles são muito rígidos. Eu fui parado várias vezes, eu recebi várias multas de trânsito, eu gostava de andar um pouquinho mais rápido do que o normal, quando eu era jovem, hoje eu não ando mais rápido assim, mas eles são muito rígidos, você tem que dirigir tudo corretinho. Quando você chega para fazer dobrar numa esquina X, você tem que parar o carro completamente, aí olhar para os dois lados e entrar. E nós brasileiros aqui tínhamos o hábito ali de já chegar e olhou rápido e entrou. Não, você não pode. Aí você pega uma multa e tem câmaras e tudo. Enfim, ele foi parado numa blitz lá de trânsito, né, por uma infração de trânsito. Quando eles olham a documentação dele, eles perceberam que ele estava na lista de foragidos, sei lá, do Brasil e tal, estava ilegalmente. Quer dizer, a documentação não estava perfeita, legalmente. Então, eles o encaminharam para o ICE, que é o pessoal que cuida da imigração. E aí, quando eles puxaram lá, eles olharam a documentação e tudo, e aí ele foi detido por uma infração, inicialmente de trânsito, que se converteu numa infração imigratória, mas ele não vai ser deportado para o Brasil porque ele é um perseguido político e o processo está em andamento, e o processo não foi negado. O processo dele está sendo processado, está em andamento. Então, assim, moral da história. Tudo o que contaram aqui, aí saiu uma história de que o delegado-geral da Polícia Federal disse que estava fazendo uma parceria estavam em parceria com os Estados Unidos e tal, e que estavam acompanhando essa questão. Eles não têm nada a ver com uma questão imigratória que é doméstica. Os Estados Unidos não discutem questão imigratória com ninguém. As questões imigratórias são domésticas, competência da soberania americana. Então, país nenhum, eles discutem isso com ninguém. Tanto que, por exemplo, o visto, e a gente viu aquele caso lá da Erika Hilton, dizendo que ia denunciar na ONU porque tinham botado lá um nome diferente no visto dela e depois ela não ia mais, né? Teve aquela história toda. Ou seja, o visto, por exemplo, é um privilégio. O país você pode estar com tudo perfeito, toda a documentação ok, e ele simplesmente diz, olha, não quero te dar o visto, acabou, tchau. Não é obrigatório, né? Ou seja, o país, isso sim é soberania, isso sim é soberania. Então, a situação do Ramagem é essa, vai ficar livre, vai receber a documentação eventualmente com o direito de ficar no Brasil ou nos Estados Unidos, porque ele é um perseguido político. Quando o Brasil voltar a ser uma democracia, que a gente acredita que isso deve acontecer a partir de outubro, né? A gente vai ter aqui muitos problemas até outubro. Outubro encerram as eleições, o governo muda, né? Em janeiro de 27
teremos um governo novo, de outubro para lá vai ser uma transição, a gente não sabe como vai ser essa transição, se vai ser pacífica ou não, porque a gente sabe que os golpistas, golpe realmente de fato existe, já deram vários golpes, e esse pessoal pode tentar mais uma vez dar um golpe no Brasil, né? Eles podem, a esquerda, os comunistas podem dar um golpe no Brasil depois das eleições, que eles sempre deram golpes no Brasil, né? Então eles podem dar mais um. Então, assim, tem esse risco, mas aí o povo não vai aceitar, e nós temos a ajuda dos Estados Unidos, né, para garantir, não é ajuda para influenciar as eleições, mas ajuda para garantir a legitimidade das eleições no Brasil, né, e dos resultados. Então, assim, aí o Ramagem, outros brasileiros que estão exilados, voltam ao Brasil, muito provavelmente, e esses ministros perseguidores do partido político do PSTF, alguns vão ser impeachmentados, outros vão ser presos, o Senado vai ser um Senado diferente, porque o povo brasileiro vai ter que eleger senadores competentes, realmente compromissados com a mudança desse sistema. Deixa eu trazer agora aqui para vocês um vídeo do coronel Gerson Gomes, ele que vive lá nos Estados Unidos, ele entende muito bem, né? Anos de experiência policial, deve conhecer mais de perto como é que são esses procedimentos, né? E ele traz aqui uma atualização importante, muito importante, que vai contra totalmente o que a velha mídia está veiculando aqui, né? Está dizendo que a Polícia Federal tinha agentes, agentes à paisana, agentes que estavam monitorando, seguindo o Alexandre de Ramagem dentro do território americano, o que é para lá de estranho e pode ensejar um grande incidente diplomático com os Estados Unidos, porque, ao que tudo indica, se isso for verdade, esses agentes da Polícia Federal estariam agindo de maneira clandestina dentro dos Estados Unidos. Aí é uma coisa mais grave, porque pode configurar um atentado à soberania dos Estados Unidos, provocado pela Polícia Federal dentro de território americano. Aqui o coronel Gerson trazendo esta informação. Sabe qual foi a minha informação, Silvio? Que ao contrário do Ramagem, que está aqui legal, os agentes da Polícia Federal que o estavam investigando aqui estavam ilegais. Sabe por quê? Porque eles entraram com um visto que não permite esse tipo de atividade que eles exerceram aqui. Você sabe como é que eles fizeram, Silvio? Eles entraram, alguns deles, dizendo que iam na Disney com a família passar férias e estavam em missão velada e ilegal, porque você não pode fazer esse tipo de atividade policial em território americano. Então você veja, Silvio, que eles acabaram dando um tiro no pé, porque essas investigações vão avançar. Sabe qual foi a minha informação, Silvio? Que ao contrário do Ramagem, que está aqui legal, os agentes da Polícia Federal que o estavam investigando aqui estavam ilegais. Sabe por quê? Porque eles... Então, tá aí, o coronel Gerson trazendo a informação de que, na verdade, quem está na ilegalidade são os agentes da Polícia Federal. Estou vendo aqui um comentário, alguém dizendo que o Alexandre de Ramagem já está em casa, mas essa informação não está confirmada. Eu não vi o Paulo Figueiredo trazendo essa informação, não vi o Alan dos Santos, não vi a juíza Ludmila Lins Grilo, né? Não sei se vocês sabem aqui, mas a empresa que cuida desse processo do trâmite migratório do Alexandre de Ramagem é a empresa de propriedade do Paulo Figueiredo e da juíza Ludmila Lins Grilo. Portanto, são eles que estão ali nos bastidores cuidando de tudo, inclusive providenciando ali a equipe jurídica. Então, qualquer informação nesse sentido do Ramagem ter sido liberado, certamente já deveria ter sido publicado, tanto pelo Paulo Figueiredo, quanto pela juíza Ludmila Lins Grilo e até mesmo pelo Alan dos Santos. Mas, até o momento, antes de entrar aqui ao vivo, eu fui lá e conferi no Twitter, nas redes sociais de todos eles, e não tinha nenhuma nota acerca dessa informação, né? Na verdade, eu vi aí um blog, um perfil aí que não tem credibilidade nenhuma, trazendo essa informação, mas que não está confirmada, creio eu que é só uma questão de especulação. Mas eu
vejo assim, eu nunca fui aos Estados Unidos, né? Eu não sou advogado, não tenho entendimento jurídico de tudo isso, mas pelo que eu vejo aqui de fora, como cidadão comum, se o Alexandre Ramagem estava dentro dos Estados Unidos, o problema que estão alegando é por conta do visto dele que estava vencido, parece que já há uns 30 dias. Mas, se ele pediu o asilo, deu entrada oficial por meio de uma equipe jurídica, segundo o que houve da boca do próprio Paulo Figueiredo, é de que quando você pede o asilo, automaticamente você ganha o direito de permanecer no país de maneira legal, até que haja uma decisão da justiça deferindo ou indeferindo. Se deferir, você pode ficar ali até para o resto da vida. Se indeferir, aí é que você vai ser obrigado a sair do país, né? Recorrer, se não der certo, tem que sair do país. Não é o caso do Alexandre Ramagem. Então, por isso que tem muita coisa aí que não está batendo nessa versão que é contada pela polícia do regime brasileiro, né? Também chamados hoje de capangas do Alexandre de Moraes. Nós não temos mais uma polícia federal briosa, né? Aquela polícia federal de respeito que a gente tinha aí há uns 8, 9, 10 anos atrás, quando ela se ocupava de combater o crime organizado, investigar pessoas que cometiam crimes de verdade. Hoje nós temos uma polícia que sai do Brasil, vai aos Estados Unidos para ficar monitorando um cidadão de bem. Hoje em dia, a nossa Polícia Federal se ocupa em ficar vigiando o que a gente fala nas redes sociais. Eu bati uma curiosidade outro dia, por exemplo, de eu saber quantos agentes da Polícia Federal estão ocupados de fazer a segurança do perímetro da casa de Jair Bolsonaro. Deve ser pelo menos uma centena de policiais, né? Porque é uma equipe gigante que fica se revezando, né? Geralmente a polícia trabalha um dia e folga 2, folga 3. Então é uma equipe gigantesca para ficar vigiando o Bolsonaro. Aí eu fico me perguntando, né? Qual é o perigo que Bolsonaro oferece à sociedade brasileira? Qual é o perigo que o Ramagem oferece? Risco zero. Risco zero. O grande risco para a sociedade brasileira, na verdade, é a turma do PCC, é a turma do CV, que o Lula hoje, em uma entrevista, fez questão de afirmar que não vai permitir que o Trump classifique elas como organizações terroristas. Para proteger esse pessoal, que realmente é um risco, não só à integridade física, mas um risco à soberania, o Lula move céus e terras, se for necessário, para proteger seus bandidos de estimação. Para isso, a Polícia Federal não tem olhos, não tem ouvidos, finge que está tudo bem dentro do país. Só que parece que a relação do Lula com o Davi Alcolumbre, ela está azedada. E isso é muito bom, porque só vai mostrando que o grupo que se uniu ao Lula em 2022, entre aspas, para salvar a democracia, parece que esse grupo está se esfacelando a cada dia. Alcolumbre, que foi um dos grandes tentáculos do desgoverno, do regime do ladrão de 9 dedos, e um dos grandes responsáveis por chegarmos com o Supremo Tribunal Federal, onde chegamos, hoje deu uma demonstração de que está disposto, parece que, a romper com o Lula. Não sei se por bem, não sei se por mal, não sei o que está acontecendo nos bastidores, o certo é que está tendo um grande mal-estar entre Davi Alcolumbre e o Lula. Vou mostrar aqui para vocês 2 vídeos. Primeiro, o Alcolumbre levantando o tom numa fala bastante dura, e o Lula está ali do lado, escutando o discurso do Alcolumbre, e você vai ver como ele está com uma cara de quem comeu e não gostou. Porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação de política. Nós somos uma democracia. A gente precisa compreender as pessoas que pensam diferente. Mas a todo instante, ofender, subjugar, agredir e atacar não vai construir o Brasil que os brasileiros precisam e esperam.
Davi Alcolumbre reclama de ataques e agressões às autoridades da República, inclusive a ele. Aí você sabe, né, que sobretudo nessa questão da indicação do Bessias, existe um grande dilema, uma briga muito grande entre o Davi Alcolumbre e o Lula nos bastidores. E aí você vê, olha aqui, os ministros, o Randolfo Rodrigues, você vê todos eles aqui ao redor de Lula, com cara de quem realmente está comendo e não está gostando, e o Lula pior ainda. Vou tirar o som aqui só para a gente ver a expressão corporal dele. Sem som. Olha aí, olha como o Lula está reagindo ao discurso do Alcolumbre. Olha a cara do Randolfo Rodrigues aí, ó. Ó. Algo de errado não está certo nessa cena. Aí tem um outro corte que vai mostrar uma cena do Lula reagindo a uma conversa de pé de ouvido do Davi Alcolumbre. Olha aqui, ó. Bastidores. Na cerimônia de posse do novo responsável pela articulação política do governo, José Guimarães, Lula e Alcolumbre falaram com a mão cobrindo a boca para despistar a leitura labial das câmeras. Em uma das oportunidades, após ouvir o senador, o petista reagiu demonstrando incômodo com o que escutou, balançando a cabeça em sinal de desaprovação. Não tem som, eu vou botar aqui no mudo, e aí você vai vendo Davi Alcolumbre cochichando ali ao ouvido de Lula, ambos com as mãos nas bocas, e aí, olha como o Lula vai reagir agora, ó, depois da conversa. Olha aí, agora, vai ser agora, depois da conversa. Olha aí como o Lula reage. Ó, sacudiu a cabeça que não. Fez aquela cara de quem comeu e não gostou, igualzinho o cara que ele estava no outro vídeo, ouvindo o discurso do Davi Alcolumbre. Olha, parece que tem uma treta rolando aí nos bastidores, né? Entre Davi Alcolumbre e o Lula, eu confesso que eu fico torcendo pela briga, né? Porque Davi Alcolumbre é tão inimigo do Brasil quanto o Lula. São farinha do mesmo saco, como se diz aqui no Maranhão. Professor, como que você vê aí essa relação estremecida entre Davi Alcolumbre e Lula? Isso pode ser benéfico politicamente para a direita nesse momento? Joel, antes de responder essa pergunta, só responder uma pergunta anterior que você fez sobre o crime organizado, né? Falando lá do Trump, decretar, né, terroristas, os grupos, os traficantes brasileiros e tal. A pergunta é, Joel, quem são os chefes desses grupos no Brasil? Essa é que é a grande pergunta. E esse é que é o perigo. Quem são os verdadeiros narcotraficantes, narcoterroristas no Brasil? Esse é o problema. Essa é a pergunta que muita gente já tem a resposta aí, né? E os nossos ouvintes aí, né? O pessoal que nos assiste, com certeza sabe a resposta também. Então, todos os brasileiros sabem quem realmente são os chefes do crime organizado no Brasil. Beleza, isso dito, vamos para essa última pergunta aí, né? Joel, o que acontece? Eu venho dizendo isso, insisto, o problema do Brasil está, número 1, tem vários problemas, só estou dizendo o número 1 que está destruindo o país, o Senado. De novo, olha quem nós temos na presidência do Senado, e isso já repetidas vezes. Esse cara já foi eleito, reeleito, já foi, já virou, já voltou, né? Tivemos o Pacheco antes dele, do mesmo partido, e aí você olha o problema, como está errado a nossa... como o país está organizado. Nós temos, a maioria dos senadores e deputados são do Nordeste. É um número absurdo, Norte e Nordeste. Você pega o Amapá, se eu não me engano, são 400 mil habitantes. É uma coisa muito pequena. E o Alcolumbre é o cara mais importante da nação. Representante de um estado, né, em termos... É grande em termos de espaço, de território, né? Mas é o Amapá, na verdade, é menor, não é o Pará. E
uma população de 400 mil habitantes, é uma coisa, né, muito pequena comparada com o Brasil, né, o Brasil como um todo. E esse 800 cara tem... mil habitantes. 800 mil habitantes. 800, é o dobro, né? Por aí, pronto. Eu acho que dá em eleitor mais ou menos 400 mil, acho que é isso. Acho que eu estava pensando em eleitor aí, deve ser a metade mais ou menos, talvez. Mas, enfim, então, é um absurdo o poder que esse cara tem. E olha, de novo, Joel, olha o caráter desse cara. Dá para falar, não tem medo de falar do caráter desse cara. Se você pedir um psiquiatra, um psicólogo para fazer uma análise do caráter desse cidadão, baseado nas decisões, no comportamento dele, Joel, esse cara parece uma raposa. É quem está devendo. Ele tem cara de pilantra, é canalha. Como é que nós temos o cara... Porque o Senado, o presidente do Congresso, é um poder absurdo, Joel. Você olha, você tem o presidente do STF, você tem o presidente da República, você tem o presidente do Senado. No sistema brasileiro, o cara mais poderoso, na verdade, é o presidente do Senado. Porque nós não somos... Hoje, nós não temos... Não é uma república, uma democracia, de fato. A gente tem um sistema meio que semi-parlamentarista. Na verdade, quem manda hoje é o Congresso. O próprio executivo é refém do Congresso, do Senado. Então, na verdade, entre Lula e o Alcolumbre, o Alcolumbre tem mais poder. As emendas parlamentares, e a Câmara também, o Hugo Mota, e o conluio entre eles, deixa o executivo... eles fazem chantagem com o executivo. O executivo não aprova nada sem esses dois caras, sem a Câmara e o Senado, os presidentes da Câmara e o Senado. E olha o absurdo, o poder que deram para esses caras. Nosso sistema está errado, nós precisamos fazer uma reforma, porque eles amarram as pautas, eles engavetam os processos. É uma coisa absurda. Então, assim, o Alcolumbre é um desastre. E antes dele, o Pacheco também, que é seu colega. Inclusive, essa briga é porque, né, dizem por aí que ele quer indicar o Pacheco para o STF no lugar, ao invés do Bessias, que o Lula quer indicar. E a queda de braços aí é sobre isso. E fazendo chantagem para ver quem paga mais. Se o Lula pagar, eles trocam por dinheiro. Esses caras só negociam os recursos do povo brasileiro. Então, assim, esse Alcolumbre não tem moral nenhuma para ocupar o cargo também, não nos representa. Os senadores, vocês sabem, representam os estados. É por isso que mesmo em um estado pequeno como o Amapá, com uma população muito pequena, tem 3 senadores. Sergipe, que é o menor estado da nação, tem 3 senadores. Eles representam o estado. E os deputados federais representam a população. Então, é de acordo com a população, né, de cada estado. E isso também eles estão precisando fazer um novo cálculo. É por isso que eles queriam aumentar aquele número lá de deputados federais, né, para 531, se eu não me engano. Acho que era isso o número, né, de 513 para 531. Mas, enfim, então, assim, o que está acontecendo aí, Joel, para fechar, é uma chantagem, é só malandragem. Não é o Alcolumbre, não é um homem sério. O que ele está fazendo aí? Essa fala dele foi combinada com o Lula. Aí é combinada com o Lula. O que ele disse? Que o Lula ficou lá caladinho no começo. Foi assim, olha, não, aqui estão se criticando muito para o país, para construir um país, a gente precisa se unir, meio que nessas linhas, né? Não é ficar criticando outros grupos, não sei o quê, e isso aí era para ser uma indireta para o Lula. Mas aí é só chantagem. Porque, na verdade, ele tem permitido a destruição do país como presidente da Câmara, não fazendo o impeachment dos ministros do STF e sendo só mais um canalha pegando emendas parlamentares, chantageando o executivo, assim como a Câmara também faz, o presidente da Câmara. E hoje os deputados federais e senadores estão com um caixa absurdo. Dinheiro, caixa 2, um dinheiro absurdo para ir para essas eleições, Joel. Esses caras têm dinheiro, que é uma coisa que não acaba mais, enquanto nosso povo está à míngua. Nós não temos saneamento básico, não temos saúde de qualidade, não temos educação, não temos segurança pública, não temos moradia para a nossa população, as pessoas passando fome, precisando de auxílios
sociais, né, de programas sociais, e esses caras nessa eleição com bilhões, dinheiro roubado do cidadão brasileiro. Então, assim, esse Alcolumbre é um desastre, nós precisamos mudar o Senado, né, eleger um novo Senado nessas eleições, são 2 cadeiras para cada estado, e esses que chegarem lá precisam também fazer, se esse acho que Alcolumbre não está na eleição agora, acho que ele foi da eleição passada. Não, ele não está. Não está. Então, ele está garantido por mais 4 anos, mas precisa ser também cassado. Ele precisa ser cassado. É um bandido, é um corrupto, como vários outros aí, não merecia estar lá. É um desastre para o país, está destruindo o Brasil. Esse Alcolumbre não é de confiança. Aquele discursinho ali é só fachada para, né, ficar bonitinho na mídia, mas não é de fato, não é de coração. Ele não está preocupado com a nação. Agora, eu acho importante que essa briga entre eles, a divisão entre eles é sempre boa para o nosso lado, né? Já diz até a Bíblia, né, que um reino dividido ele não pode subsistir. Então, quanto mais eles brigarem, será melhor para a gente. E essas brigas estão influenciando, acredito eu, que no resultado das pesquisas que estão aparecendo. E em todas elas, não sei se você já prestou atenção, Carlos, mas em todas as pesquisas que estão saindo agora, o Flávio Bolsonaro está com vantagem sobre o Lula no segundo turno. O cara empatou tecnicamente no primeiro turno, e no segundo turno já ultrapassa o Lula. A última que saiu hoje foi da Futura Apex, mostrando o Flávio com quase 6 pontos de vantagem sobre o ladrão de 9 dedos. Olha só. Turno do Instituto Futura Apex. Temos Flávio Bolsonaro vencendo Lula. De acordo com esse levantamento, o senador venceria o segundo turno com 48% dos votos. Lula ficaria com 42,6%. Votos brancos nulos, ou nenhum dos dois, 7,3%. Não sabem, não responderam ou indecisos somam 2,1%. Outro recorte que trazemos desse levantamento trata da rejeição aos candidatos. A pergunta foi: em quem você, eleitor, não votaria em hipótese alguma? 46,4% disseram que não votariam em Lula. 44,4% não votariam em Flávio Bolsonaro. 3,3% rejeitam todos os pré-candidatos. 2,9% não sabem ou não responderam. E 0,7% não rejeitam nenhum. Temos aí, portanto, trazendo outros números, também aparece o nome de Fernando Haddad, com 28,5%, Cabo Daciolo, 15,6%, Romeu Zema, 13,9%, Ronaldo Caiado, 13,4%, Renan Santos, 10,8%, Aldo Rebelo, 9,9%, Augusto Cury, 8,8%. A Futura Apex também quis saber qual a opinião dos eleitores sobre um possível impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá aí a pergunta que foi feita. Então, está aqui a pesquisa trazendo o resultado. Mais uma vez, o Flávio Bolsonaro aí à frente, né? Batendo no Lula 48 a 42 e uns quebrados, né? Tá difícil. Eu vi também outro levantamento que indica a quase que impossibilidade do Lula conseguir essa reeleição, comparando com os números de todos os presidentes que foram para as eleições e conseguiram se reeleger ou reeleger seus sucessores. O Lula está muito, muito aquém de quem conseguiu essa façanha. Comparando os números dele com o presidente Bolsonaro em 2022, em 22, a aprovação de Bolsonaro estava em 31%. A rejeição de Bolsonaro estava em 44%. Hoje, a aprovação de Lula está em 29%, ou seja, 2 pontos abaixo da aprovação de Bolsonaro em 2022, nessa mesma data. E a aprovação de Bolsonaro, a reprovação, aliás, que estava 44%, o Lula hoje está com 40%. Ou seja, se você considerar a margem de erro, que geralmente é de 2 pontos, 2,5 pontos, o Lula hoje tem o mesmo percentual que o presidente Bolsonaro tinha em 2022. E com um agravante, né? Porque a aprovação dele está 2 pontos abaixo.
de Jair Bolsonaro, que, entre aspas, aqui com todas as aspas, perdeu as eleições em 2022. E o cenário econômico, né, que é o principal indicador da movimentação ali do eleitorado, não temos um prognóstico bom para o futuro. Eu, pelo menos, não consigo visualizar nos próximos 10 meses, 12 meses, daqui a 1 ano, 2, eu não consigo vislumbrar uma melhoria das condições econômicas do país, refletindo no bolso, no dia a dia do cidadão, tão cedo. Ainda que o Flávio seja eleito, no primeiro ano de governo, ainda não será um ano de abundância. Será um ano de arrumar a casa, reconstruir o país, né? Inclusive reconstruir o investimento no campo para produzir, para a gente poder ver esse reflexo lá a partir do segundo ano para frente. Infelizmente, Flávio vai ser eleito, acredito eu, mas ele vai sofrer um pouquinho nos anos iniciais, porque ele vai pegar um país como uma terra arrasada. Professor, o que você acha aí dessas pesquisas aí? Faz sentido o Flávio Bolsonaro estar nesse momento com algum favoritismo para derrotar o Lula? Sim, Joel. Joel, primeiro, só lembrando da briga dos caras que você falou aí do Senado, né, do Alcolumbre e do Lula. É briga de bandidos pela divisão do roubo, né? Dos resultados do roubo, do crime, né? Então, sempre dá briga, né? Então, essa é a questão lá. Então, ninguém ganha, na verdade. Eu digo ninguém, o povo brasileiro. Eles dois estão ganhando, mas o povo brasileiro está perdendo. E aí, o resultado é isso que você acabou de falar, o país destruído. Culpa desses dois canalhas aí. Agora, vamos lá. Flávio Bolsonaro, Joel e para vocês que nos assistem. Pessoal, ninguém aguenta mais. A gente não aguenta. O país está destruído. Não tem nada. As empresas estão fechando, estão mudando para o Paraguai. É imposto demais, né? Como o espectador aqui acabou de colocar, é fato. É imposto demais, ninguém aguenta. É imposto por cima de imposto, tudo caro, não tem emprego. Os dados do IBGE sobre emprego são falsos, são dados inflados. Na verdade, todos os dados desse governo são inflados, né? Como é que alguém que está recebendo um programa social está empregado? Não existe. Nós temos mais da metade da população desempregada que estão recebendo auxílios, programas sociais. Então, quem está num programa social não está empregado, né? É um absurdo. Não está procurando emprego, então não entra na conta. Cara, está desempregado é quem não está trabalhando. Se está procurando ou não, está desempregado. Que país em pleno século XXI, num mundo competitivo que nós estamos, por recursos escassos no planeta, pode se dar o luxo de ter sua população ativa, com saúde, pessoas entre 18 e 45, 60 anos, né, com saúde, sem estar trabalhando ou procurando emprego. Não tem como. Como é que nós vamos competir com os chineses, com os indianos, com os americanos, com os mexicanos, enfim, né? Com os sul-africanos e por aí vai. Nós precisamos educar nossa população, ter nosso povo estudando, trabalhando e obedecendo às leis, às regras. Isso é o que constrói uma grande nação. Não dá para ficar com a nossa população aí dependendo de programas sociais, o povo sem estudar, nossos jovens sem estudar, dependendo de programas de auxílios. Então, não dá, ninguém aguenta. Então, assim, moral da história, a população está cansada, Joel. Ninguém aguenta mais. Até o final do ano, a gente acaba com esse governo. Foi uma ilusão, uma utopia. Esses comunistas tomaram o país de assalto por mais de 40 anos. Nós vamos dar um basta nisso. A população vai votar diferente. Eu acredito que o Flávio vai ser eleito no primeiro turno, Joel. Porque o povo está tão cansado e daqui para lá, esses resultados que eles estão mostrando aí, Joel, já está hoje em mais de 10%, é certeza, a nível nacional. 10% a 15% na frente, o Flávio. Então, assim, se ele colocar o Romeu Zema, que eu estou torcendo para que isso aconteça, porque aí o Romeu Zema é um desses da reforma fiscal, um que quer um país leve, né? Um Estado leve,
que vai fazer uma gestão limpa, já arrumou Minas Gerais, inclusive eu acho que ele vai vir com esse discurso como vice, é o que ele já está fazendo nas entrevistas. Olha, nós vamos enxugar a máquina pública, vamos reduzir o número de ministérios, vamos arrumar a casa, Joel, como você colocou, e o país vai prosperar, nós vamos dar investimento para as empresas privadas, empregar pessoas, nós vamos reduzir imposto, dar incentivos fiscais para as empresas empregarem pessoas, gerar emprego e renda, as pessoas trabalhar, ganhar o seu pão, né, com dignidade, sustentarem suas famílias, acabar com essas políticas absurdas identitárias, que é um atraso, né, na vida das pessoas, e vamos produzir, competir na economia mundial e colocar o país nos trilhos. Assim como o Milei está fazendo na Argentina, dando uma arrumada na casa. Joel, realmente, o primeiro ano é um ano difícil, porque o país está um desastre, está destruído. Então, para arrumar a casa, vai se levar um tempo mesmo. Mas eu acredito que o povo está cansado, o povo brasileiro vai eleger o Flávio Bolsonaro no primeiro turno, acabar logo com essa história, que é para o país andar. Eu também acredito. Tem chance sim de ser ainda no primeiro turno. O Brasil não aguenta mais tanto escândalo de corrupção. O brasileiro não aguenta mais tantos impostos, inflação, taxa de juros, recorde, a maior da história do Brasil. Ninguém aguenta mais um desgoverno imoral. Ninguém aguenta mais, porque parece que no Brasil do século XXI, alguém fez ressurgir todas as pragas do Egito e vieram junto com esse desgoverno do PT e esse ladrão de 9 dedos. Então, o Brasil precisa ser resgatado nesse momento que ele está na UTI. Estamos agora em cima de já 12 minutos, já viramos o dia, 12 minutos deste dia 15, já estamos no meio do mês. Deixa eu aproveitar bem aqui para agradecer o pessoal que está aqui com a gente, os nossos membros, que são nossos patrocinadores oficiais e fiéis. Faço questão aqui de trazer as mensagens dos nossos membros, são muitas mensagens aqui. Deixa eu ver se eu encontro a mensagem dos membros. Patriota Marcos Lopes, deixando aqui seu recado. Boa noite a todos, o sistema está todo dominado. A única solução é mudar o Senado. Beleza, é realmente aquilo que a gente estava comentando aqui. O poder mais importante que tem hoje no Brasil não é o judiciário, não é o executivo, é o poder legislativo. Quem governa de fato o Brasil é quem governa a pauta do legislativo. Aí, nesse caso, o presidente do Congresso é o cara que tem o maior poder de fato em suas mãos. Infelizmente, não usa para o bem, né? Está usando para o mal. Aldemir Moura, dizendo boa noite aí. Patriota Rodrigo Ramos dos Santos, também membro do canal, dizendo boa noite, Joel e Patriotas. Cadê mais membros? Recadinho aqui dos nossos membros. Vamos lá. Pronto, parece que os membros não quiseram deixar muitas mensagens hoje. Agradecer também o pessoal que colabora com a gente aqui através do nosso Pix, patriota Jaelson Gonçalves Pena, quase meu xará, né? Jaelson Gonçalves, muito obrigado. Obrigadão também agora patriota João Batista da Costa Silva, né? Que colaborou conosco aqui também através do Pix, agora nesse exato momento, em cima de 13 minutos deste dia 15. Então, nós vamos assim, chegando aqui já para a parte final, né? Abrindo aqui a palavra para o professor Carlos Lyron, aí trazer alguma informação que a gente não abordou, que ele queira trazer aí, e já aproveitando para fazer suas considerações finais. Certo, Joel, obrigado. Então, a gente vai ser breve, né? Tentar ser breve, mas, assim, agradecer o pessoal que nos assiste, né? Sempre, a gente está aqui todas as terças-feiras, trazendo essas informações, comentando, falando da nossa experiência, tanto da nossa experiência acadêmica, como experiência de vida, viajando pelo mundo, né? Eu, graças a Deus, sou uma pessoa privilegiada, e eu digo assim, privilegiada, eu saí da roça, né, do interior. Meus pais ainda moram lá na roça, e eles têm prazer, né? São pessoas dignas, honestas. Eu falei na última live, tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, da minha família,
e eu não gostaria de ser filho de nenhum daqueles ministros do STF. Aquelas pessoas me envergonham. E muitos desses senadores que estão aí, uma vergonha, né? Então, são pessoas que não são dignas para ocupar os cargos que ocupam, envergonham a nação, envergonham o povo brasileiro, são uma vergonha internacional, né? Eles pensam que isso é vantagem lá fora. Eu morei 11 anos nos Estados Unidos, morei no Japão. Isso não é bem visto no mundo. Eles acham que ser malandro, ser vagabundo, ser bandido, roubar um povo humilde, desdenhar da população, de uma população pobre, deixar o povo sem educação, sem saúde, sem segurança, sem moradia, sem saneamento básico, sem emprego, dependendo de programas sociais, destruir uma economia, não ter segurança jurídica no país. Eles acham que isso é vantagem, que isso é ser esperto. Quando, na verdade, Joel, nós poderíamos ser uma grande nação. Nós poderíamos construir uma grande nação. Quando eu voltei para o Brasil, Joel, eu voltei depois de 11 anos fora, voltei empolgado, animado. Eu tinha acabado de fazer um mestrado em gestão pública nos Estados Unidos. Era uma faculdade boa, é a número 26 no mundo. Uma das... assim, não é um programa tão ruim, é no ranking. É a 26ª melhor do mundo. Então, assim, nem no Brasil, aqui a melhor nossa chega na posição 500 aí, a PUC, a USP, essas faculdades, dependendo do tipo de curso, porque a análise é por curso. Então, assim, eu cheguei empolgado e tal, e eu vim torcendo, achando que nós íamos construir um país melhor. Joel, só porrada, o país não anda, é um atraso, porque está na mão desses ratos vagabundos, desses pilantras, aparelhado há mais de 40 anos por essa esquerda maldita, corrupta, esses comunistas. Olha a mentalidade em pleno século XXI, você falar em comunismo. Tem um ministro lá no STF dizendo que tem orgulho de ser comunista. O Lula bota esse cara lá, aí, né? Olha o orgulho que foi. Pela primeira vez na história, nós conseguimos colocar um ministro comunista na Suprema Corte, como se isso fosse uma coisa boa. Que vergonha, isso era para dar prisão. O comunismo precisa ser criminalizado, Joel. É um crime. Por onde vai, mata as pessoas de fome, destrói os valores, destrói as nações. Então, assim, tem destruído o país, uma terra boa como é esse país, como a gente colocou, riquezas naturais, tudo que se planta dá, água doce, né? Aqui nessa nossa região, Joel, né? Piauí, Maranhão, tem os melhores lençóis freáticos do planeta. E aí nós estamos disputando recursos escassos nesse planeta, e aí nosso povo não quer estudar, não quer trabalhar, não quer obedecer às leis, e esses pilantras, os líderes, eu venho falando, nós vivemos uma crise de liderança. Esses caras eram para inspirar, era para estar falando o que nós falamos aqui, Joel. Esses políticos não era para estar atrás de voto, era para os caras estar querendo construir uma nação. Que país nós queremos construir, não somente para 4 anos, mas para 40, para 400 anos. Era para ter um projeto de Estado e não um projeto de governo, de partido. Esquece partido, acaba com todos, são irrelevantes. Vamos construir uma grande nação, vamos pegar o povo brasileiro, vamos dar educação, ensinar, né, competências ao nosso povo e abrir empresas, ensinar o povo a trabalhar, ajudar a abrir empregos, né, dar incentivos fiscais, empregar as pessoas. Vamos participar da economia global, nós temos vantagem competitiva em vários setores e vamos obedecer às leis, porque se a gente fizer isso, a gente barateia os custos de vida, a gente tem segurança, as pessoas têm o direito de ir e vir, ficam livres, como a gente vê em vários países. Eu não tinha essa preocupação nos Estados Unidos com segurança, Joel. Eu venho para cá, o problema principal que eu tenho aqui é com segurança. No Japão, a gente andava de dia, de noite, qualquer hora, para qualquer lugar. Ninguém tinha medo. Eu não estou dizendo que não tem violência em alguns bairros. Tem nas cidades grandes em alguns bairros. Nos Estados Unidos tem, no Japão tem. Todo lugar tem. Mas no Brasil é um absurdo. Nós não temos segurança dentro das nossas casas em lugar nenhum. Então, Joel, essa é uma descrição do país, isso é o que nós estamos vivendo, não dá para aguentar mais, nós precisamos mudar essas lideranças. Fica aqui o meu recado, meu apelo para a população, para quem nos vê, vamos aprender a votar, não reelejam esses canalhas que estavam lá e que não fizeram a sua parte, inclusive os oportunistas de direita,
Não é só na esquerda, não, Joel. Tem muito canalha na direita que veio, se elegeu e fica lá caladinho, não fala nada, não fala nem metade. Esses caras que estão no parlamento, que eram para parlar, não falam nem metade do que nós estamos falando aqui, Joel. Não tem coragem, são os canalhas covardes, acovardados. E aí é isso que esse STF quer, que aparelhou o país, né, em conluio com políticos corruptos e com o executivo, e tomaram de conta do país e estão destruindo a nossa nação. Então é muito triste isso, mas eu espero por renovação. Muito obrigado. Então, é isso aí, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos mais uma vez, agradecendo aqui em especial a patriota Sônia Gomes de Vasconcelos, vi aqui seu recado, muito obrigado, Deus abençoe aí a todos vocês, deixe o seu like, você que ainda não deu o like, deixa o like aqui embaixo, você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se também, aqui é de graça, você não vai pagar nada para ser inscrito aqui no canal, e você também pode compartilhar esse nosso conteúdo aí nas suas redes sociais para fazer a nossa voz chegar ao maior número possível de pessoas. E você que gosta do nosso trabalho, você quer colaborar, quer nos fortalecer para que a gente possa expandir, inclusive, os nossos trabalhos, eu estou falando aqui para vocês da nossa pretensão de, em breve, a gente está fazendo um podcast para trazer outras lideranças para mais perto, fazer desse espaço um verdadeiro QG da direita aqui na nossa região. Mas para isso a gente precisa da ajuda de Deus em primeiro lugar e também do seu apoio, porque tudo isso aí requer recursos, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Então, se você quiser colaborar conosco, cadê o nosso Pix? Estava bem aqui na tela, acho que sumiu, foi o que aconteceu, está aqui o Pix na tela, qualquer valor que você sentir no coração. Temos também o nosso clube de membro aqui embaixo, onde você pode fazer parte da nossa membresia. Aí lá você escolhe lá um perfil de membro que você quer ser. Aí tem membro lá que colabora com R$2, R$5, R$10, enfim, você colabora com aquilo que você sentiu no seu coração. E em breve também nós estaremos aqui disponibilizando o nosso primeiro e-book, né? Para vocês aí, nós estamos num processo de produção do nosso primeiro e-book, que vai ser bem interessante. Nós vamos estar disponibilizando aqui para vocês também que colaboram com o nosso trabalho. Então, ficamos por aqui. Graças a Deus, mais uma terça-feira concluída com sucesso. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Joel. Boa noite a todos que nos assistem. Sempre um prazer. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tchau, tchau.